Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Solid Latam. Eu sou o Guilherme Reis. Neste vídeo, eu vou demonstrar como aplicar, gerenciar e também dar algumas dicas sobre os templates do SolidCAM. Primeiro, é importante que você entenda que os templates são operações que você pode iniciar do zero, fazer a sua configuração de geometria, como que você captura a geometria, ferramenta, os dados, o AP, o AE e também questão de acabamento, desbaste. E depois de você configurar essa operação, salvar e calcular, validar essa operação, você pode salvar uma cópia, uma operação pré-definida, para você utilizar em outra peça. Uma peça parecida, uma peça totalmente diferente, mas que você consiga aplicar da mesma maneira que você aplicou a original. Bom, para isso, para esse exemplo, eu trouxe essa peça, uma peça simples, só que é uma peça onde a gente aplicaria exemplos de operações ali principais do fresamento básico. Então, um perfil externo, furo, faceamento e cavidade. Então, eu já tenho esses templates aqui. Eu vou demonstrar primeiro como utilizar, onde encontrar, e depois dou ali algumas dicas, crio também com vocês, para vocês aprenderem a gerenciar esses carinhas. Bom, então onde você encontra os templates? Primeiramente, na configuração do CAM, que você pode acessar aqui pela barrinha superior, pela chavinha de boca. Caso você esteja, também pode acessar pelo painel de tarefas do SolidCAM. Né? Se você clicar aqui, nós temos a opção de configurações do CAM aqui também para acessar. Mas basicamente, qualquer lugar que você acessar, você vai achar a opção de template logo abaixo. Né? Depois eu vou dar algumas dicas também em relação a esses carinhas, mas o diretório onde está sendo salvo os templates é basicamente esse cara aqui. Tá? Então você pode gerenciar esses templates tanto por aqui, ou então se você vir em peça do SolidCAM, você tem esse abrir template. O que seria ele? É o gerenciador. Então se você clicar aqui nesse cara, ele vai abrir aqui o gerenciador para você. Esse gerenciador conta também com um diretório, onde estão sendo salvos os arquivos de template. Todos os templates que vocês já chegaram a salvar, que vocês podem editar, vocês podem renomear, criar um template, copiar, colar, deletar, tudo através do gerenciador. E o template também é muito interessante que você pode ter um template único, de uma operação única, ou um template de processo, onde pode abranger, por exemplo, um desbaste e um acabamento de uma estratégia 3D. Então eu tenho aqui já esse exemplo que eu vou demonstrar depois na próxima peça, de um template simples que você pode acabar e desbastar uma peça apenas arrastando e soltando. Então é muito interessante você saber utilizar e organizar essa ferramenta. Então vamos aplicar os templates aqui nessa peça. Então para aplicar, você pode tanto com o botão direito em Setup ou em Operações e vir aqui em adicionar a operação do template. E aí você vai selecionar aqui pelo gerenciador. Então você pode selecionar qual que você quer. Só que quando você seleciona o template manualmente, né, manualmente qual que você vai usar ali na peça, na superfície, você tem que selecionar qual a geometria. Na verdade não é obrigado, mas você pode selecionar qual é a geometria, qual é o plano superior, qual é a profundidade da sua operação. Então, quando você seleciona manualmente o template, você tem a possibilidade de colocar algumas definições. O automático ele vai de maneira mais simples. Então vou demonstrar aqui agora. Então vou cancelar aqui e vamos para o painel de tarefas. Então venho aqui em templates, arrastar e soltar do SolidCAM. Nós vamos localizar aqui os templates que a gente tem criado. Eu posso puxar tudo aqui, esconder todas as barras e ir por operações, né? Ele separa por operações. Então, vou começar aqui com faceamento. Então, clico aqui em faceamento. Note que eu tenho diversos templates aqui. Só que o que eu vou utilizar é esse faceamento cabeçote de 40. Então, para usar, clico nele, arrasto sobre a face da peça e solto. Então, o primeiro template já está criado. O que eu tenho que fazer aqui agora? Somente calcular a operação. Clico nela e aperto a tecla C. Pronto. A primeira operação já está calculada. Certo, então já fiz a primeira operação, agora a segunda operação que eu vou criar é uma de perfil externo. Então venho aqui em perfil, tenho essa F contorno aqui, né, que é mais ou menos um perfil que eu criei ali, e vou demonstrar um detalhe muito útil que vai influenciar nos templates, né. Então eu vou arrastar ele para cá, solto sobre a peça, vai fazer um reconhecimento, clico nela e aperto a tecla C para calcular. Pronto, fiz o perfil externo da peça já. Qual que é o detalhe que eu quero demonstrar aqui? Basicamente, quando eu fui criar essa operação de perfil, eu criei pela opção de silhueta na geometria. Por que silhueta? Quando eu trabalho com geral, eu tenho que selecionar um contorno, uma face, e aí a operação vai ser criada. Né? Então, por exemplo, acho que vocês sabem, mas no modo geral, você captura um contorno ali, então você pode capturar o contorno manualmente, ou então por face, e aí ele reconhece como perfil. Né? O silhueta é muito bacana, que você consegue, por exemplo, aqui em novo, eu venho aqui, especifico se eu quero que ele reconheça um modelo ou uma superfície, e se eu quero que ele reconheça todos os loops daquela superfície ou modelo, ou somente silhueta externa. O meu template ele está configurado para trabalhar com o modo de modelo por silhueta externa. Então, qualquer peça, eu vou conseguir aplicar um perfil externo nela. Então, por isso que é interessante você entender também um pouco da operação que você está criando esse template. Né? Porque através do, por exemplo, filtro de geometria que você utilizou, é o que vai influenciar na hora que você for usar esse template em outra peça. Depois a gente vai criar junto e vocês vão ver melhor.
Então, bom, tá, vou sair aqui sem salvar, para não influenciar. O próximo template que a gente vai criar vai ser um template de cavidade, então escondo aqui novamente, procuro aqui a operação cavidade. Cavidade, fresa topo de 6, contorno, acabamento. Vamos ver, essa daqui mesmo. Então, vou arrastar aqui para essa face e solto. Mesma coisa, pronto, já criei a cavidade. Depois de criado o template também você pode alterar, tá? Você pode alterar a ferramenta que você utilizou, você pode editar por aqui também, ó, exibir e editar, você pode fazer a edição por dentro do painel de tarefas, não precisa necessariamente entrar no gerenciador. Outro detalhe, o gerenciador ele também fica disponível por aqui, tá? Manage Templates, então você pode acessar ele por aqui. E para finalizar nós temos a operação de furo, então vou pegar aqui a opção de furo, tenho esse drill aqui, ou furos broca de 6, e aí eu venho e arrasto para a face, e mesma coisa, só venho e salvo, calculo e saio. Pronto, a operação já está feita, o template já está concluído. Bom, então, olha a facilidade que nós tivemos ali para programar essa peça. E agora o que eu vou demonstrar? A primeira dica que eu dou é para que você faça a separação dos templates que vocês criaram para a empresa dos templates que vêm da instalação. Porque a gente sabe que na instalação vem vários templates e nem todos vocês vão utilizar na peça de vocês. Então, o que eu recomendo? Abra o gerenciador de templates e se você achar interessante, por exemplo, usinagem negativa. Pô, Guilherme, não vou utilizar usinagem negativa. Vem aqui, seleciona todos e deleta. Deleta, por quê? Você não vai utilizar esse template, você não quer fazer a configuração desse cara. Então, é o que geralmente eu recomendo. Vem aqui e deleta tudo. Deleta tudo, deleta todos os templates. Por que isso? Porque agora, quando você for criar os templates, eles vão ser criados com base no seu processo. Não vai ter nada que vai confundir. Não sei se você percebeu, mas na hora que eu abri ali uma cavidade, um furo, tinha vários templates e eu posso acabar confundindo. Então é muito interessante isso. Então agora vamos criar um template do zero. Então vamos aqui em faceamento. Então eu vou criar do modo manual. Então estou dentro da operação. Eu vou vir aqui em disquete, salvar template. Vou dar um nome para ele. Na verdade eu posso até colocar o mesmo nome, só que eu vou deixar aqui como acabamento. Então esse aqui vai ser um faceamento que ele vai sempre dar um acabamento. Deixar na geometria zerada. Vou pedir para incluir a ferramenta, o cabeçote de 40, e também o filtro de geometria. O que seria o filtro de geometria? É basicamente como foi criada a geometria da operação. Então aqui ele está trabalhando com o modelo atualizado. Então é basicamente isso. Vou dar um OK, ele sobe e sai. Venho aqui, o template já está criado, o faceamento já está criado. O perfil vai ser a mesma coisa, né? Então, eu vou trabalhar com silhueta porque eu quero ter essa operação de perfil sempre à minha disposição quando eu quiser dar usinar a silhueta de uma peça, uma silhueta externa de uma peça, remover ali um excesso externo da peça, então eu vou trabalhar com ele assim. Só que eu vou criar um template diferente, eu vou vir aqui por fora, criar template. Então eu posso criar por fora também. Então esse aqui vai ser o perfil externo, e aí eu vou colocar da minha fresa que eu estou utilizando aqui nele. É uma fresa topo de diâmetro 10 milímetros. Beleza, então criei aqui. Criei aqui esse template, agora cavidade. Cavidade já está com o nome bem legal ali, ó. Cavidade, fresa de 6, contorno, trabalhando com contorno, né, que é a tecnologia da cavidade, e também como acabamento. Então, mesma coisa. Criar template, tenho aqui, ok. E a broca também, ó, furos, broca de 6 também já está legal, tá? Só vou conferir aqui, trabalhou com esse modo, trabalhou por face, ferramenta, os níveis, ó. Eu costumo deixar aqui blanco e atualizado, e aqui porque é definido pelo usuário, que aí você define na hora que você criar a operação. Então, sempre que você criar um template dessa operação, ele vai reconhecer ali, vai pedir para você definir pelo menos isso. Tá? Isso aqui é de boa, utilizando o ciclo G81 ali, se o seu pós tem outro ciclo, também você consegue determinar isso dentro do template, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos criar aqui por dentro mesmo. Então, furo broca de 6. E eu vou colocar aqui, ó, G81. Sempre descreva para que fique mais fácil na hora de utilizar. Beleza, então, criei ali o template, já está feito, né? E aí eu posso novamente apagar todas as operações. Então, botão direito ali em operações, apagar. E aí eu posso jogar novamente esses templates aqui, se eu quisesse utilizar eles novamente. Então, mesma coisa, faceamento, perfil externo, cavidade e broca. Clicar aqui nela aqui de novo e broca. Depois vem aqui em operações, só vai sair, operações, aperta a tecla C. Já está feito toda a peça, tá? Um detalhe, Guilherme, exclui todos os templates, os padrões, né, de fábrica ali que vem na instalação. Como que eu faço para voltar a eles? Talvez você queira. É só reparar o software, tá? Repara o software, entre em contato com a gente ajuda vocês a repararem o software, que ele basicamente reinstala os arquivos padrões e aí já volta os templates padrões, tá? Mas eu acho que não vai ter necessidade de fazer isso. Depois que você apaga uma vez, você cria o de vocês e é muito melhor.
Bom, então é basicamente isso, né? Os templates de operações, ele funciona dessa maneira. Agora eu vou demonstrar a utilização de um template de processo. E aqui eu vou criar um também. Se eu quisesse, por exemplo, pegar esse template aqui, essas 4 operações, e criar um aglomerado, eu posso. Então eu seleciono aqui as 4 operações, posso selecionar com o Ctrl ou com o Shift, primeiro e última, botão direito, criar template, e agora ele vai se enquadrar num template de processo. Então você sempre vai arrastar esse aglomerado e aí você vai fazendo algumas definições. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o template para peça simples. Peça simples, né? Incluir ali, vou incluir também a direção de geometria e vou dar um OK. Pronto. Venho aqui em operações, apagar, sim, e vou incluir agora, ó, adicionar grupo de operações de template, não operação do template, grupo de operações. Seleciono peça simples, dou um OK, OK, pronto. Qual que é a desvantagem desse grupo de operações? É que para algumas operações você tem que fazer uma seleção, elas não trabalham, por exemplo, a seleção de geometria do faceamento é diferente da seleção de geometria do perfil, então você vai ter que entrar ali pelo menos uma de cada vez para fazer a seleção da geometria. Então, por exemplo, ó, aqui, beleza, faceamento tranquilo. Agora perfil já funciona diferente. Né? O perfil você tem que selecionar um modelo. Né? Então vamos aqui em silhueta e aí eu faço a definição, tá? Então é basicamente isso. Então o grupo de operações ele é útil para quando você quer manter uma ordem padrão ou para quando você vai estar trabalhando com operações que reconheçam o modelo 3D, como por exemplo fresamento 3D. Mas também você pode adicionar, se nós apagarmos aqui, você pode adicionar um grupo de operações por aqui também. Ó. Nós temos os templates e nós temos os templates de processo. Eu também posso pegar aqui o peça simples e arrastar para a peça. E aí o que trabalha com reconhecimento de modelo vai já ser aplicado e o que não trabalha não vai ser aplicado. Então, ó, vou calcular tudo. Ó, tá vendo? Cavidade já não funcionou, porque cavidade trabalha com seleção de face. Mas o faceamento e o perfil funcionou legal porque a gente trabalhou com seleção de modelo. Então olha que bacana, né? Você olha a quantidade de alternativas que você tem para utilizar o template, como isso torna o seu processo fácil. Então aqui é muito simples. Entrou dentro da operação, tá vendo que ele reconheceu a face que a gente soltou, né? Então vou só trocar, ó, vou cancelar essa, clicar nessa, beleza. E aí o furo ele vai funcionar normal porque a gente clicou naquela face, né? Então vem aqui e seleciono. Pronto, já está feito. Bom, então é basicamente isso. Para peça simples, né? Agora eu vou fechar esse exemplo e vou abrir um exemplo de fresamento 3D. Vou abrir essa pecinha aqui. Então uma peça também, assim, tem ali a superfície 3D, mas é consideravelmente também simples. A gente vai adicionar um template de processo nela. Então nós vamos aqui em gerenciador, templates, nós temos aqui desbaste e acabamento, então aqui ele já mostra quais as operações que estão aqui dentro. Eu posso editar também, ó, peça simples, ó, posso editar, desbaste e acabamento também posso editar, ou, quero ver qual que é a que está trabalhando aqui. Exibir e editar. Ele mostra a operação, ó, então vai deixar 3 décimos sobre metal, está trabalhando com uma ferramenta de 16, com um raio de um raio de 0.4, o passo está 2 e está com incremento adaptável de 0.35. Beleza, sabendo disso, eu vou simplesmente pegar esse cara e arrastar para a peça. Seleciono qual que é a origem, só, e está feito. Agora eu só preciso calcular as operações. Ó. Já está concluído todo o processo de usinagem dessa peça. Posso fazer também a simulação. Então vai fazer todo o desbaste, aplicando também os passos adaptáveis, com um incremento de 0.35. E depois um acabamento com uma esférica de 6, que foi configurada dentro do template. Bom, então é basicamente isso. Você tem a opção de utilizar templates de operações, templates de processo, vocês podem fazer a edição, gerenciar esses caras. E uma dica para finalizar, eu vou encerrar aqui a peça, vou abrir aqui a configuração do SolidCAD, configurações do CAD. E o que eu queria dizer para vocês é basicamente isso. Dentro da opção de template, você pode configurar, por exemplo, uma operação que, por exemplo, uma operação de faceamento, você tem um template e você não quer ter que ficar arrastando sempre. Você quer que sempre que você abra uma operação de faceamento, ela venha já com aquele template. Você pode fazer isso. Se eu clicar aqui em faceamento, eu posso selecionar o template que eu quero como padrão. E agora, quando eu iniciar uma nova operação de faceamento, então vamos voltar ali para a peça, para a primeira pecinha ali que a gente estava trabalhando. Eu vou apagar aqui as operações que eu já havia criado novamente. Então, operações, apagar, ok, e vou iniciar uma operação de faceamento nova. Agora, quando eu iniciar ela, na verdade isso aqui vai acabar sendo válido para próximas peças, né? Na verdade é isso. Mas quando você iniciar a operação de faceamento em uma próxima peça que você iniciar do zero, né? Porque ela vai aplicar essas configurações para as próximas peças que você começar, a operação de faceamento já vai vir com o template que você definiu lá na configuração, carregado. Então tudo que você definiu
vai vir carregado aqui. Então, por exemplo, ferramenta já vai vir carregada, quais os níveis, incremento já vai vir carregado, qual é a tecnologia que você trabalhou, qual é o passo lateral, se teve desbaste com acabamento, ou se foi só acabamento. Então, tudo vai vir carregado aqui, como se você viesse aqui carregar template e tivesse selecionado aqui ele para você, tá? Então, é basicamente isso aí como funciona, né? Essa questão das configurações do CAN com o template. Bom, espero muito ter ajudado, espero que você consiga fazer aproveitar melhor essa ferramenta de template dentro do SolidCAM. É claro, ele funciona muito melhor com operações que reconhecem o modelo automático, só que com operações que você precisa selecionar geometria, isso já é um ganho de tempo, porque às vezes você já pode ter uma tecnologia padrão, uma configuração de ordenação padrão, um AP, um AE padrão, uma ferramenta, e você tem só que selecionar geometria e referência. Isso se aplica muito para operações como HSS, quarto, quinto eixo simultâneo, onde você vai precisar basicamente somente selecionar geometria e referência, tá? Então, espero que você consiga fazer o bom uso dessa ferramenta, e caso você precise de alguma ajuda, consulte também o nosso SolidCAM Chatbot, é uma ferramenta muito útil, faça o seu cadastro aqui, ou então nos chame no suporte técnico do SolidCAM Latam. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.